Vrá Brasil, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo muito ótimo. Bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes a este projeto maravilhoso Desvendando Clarice, que consiste na leitura de todos os romances da Clarice Lispector em ordem cronológica. E hoje chegamos ao nosso último livro do projeto, que é este livro aqui, Um Sopro de Vida. Esse livro, ele foi publicado póstumamente, né? Ele foi finalizado depois que Clarice morreu, depois de 1977. Ele foi publicado em 1978. Eu já começo dizendo que eu recomendo que você jamais comece por ele se você nunca teve contato com Clarice Lispector, porque ele vai trazer muita referência da vida de Clarice, de outros livros de Clarice. É uma mistura muito louca que eu vou tentar conversar um pouquinho com vocês hoje. Para começar, eu separei aqui uma apresentação que foi lançada junto com a primeira edição desse livro em 1978, que diz o seguinte: para Clarice Lispector, minha amiga, Um Sopro de Vida seria o seu livro definitivo. Iniciada em 1974 e concluída em 1977, às vésperas de sua morte, este livro de criação difícil foi, no dizer de Clarice, escrito em agonia, pois nasceu de um impulso doloroso que ela não podia deter. Simultaneamente à sua criação, ela escreveu nesse período A Hora da Estrela, sua última obra publicada. Durante 8 anos, convivi com Clarice Lispector, participando de seu processo de criação. Eu anotava pensamentos, datilografava manuscritos e, principalmente, partilhava dos momentos de inspiração de Clarice. Por isso, me foi confiada por ela e por seu filho Paulo a ordenação dos manuscritos de Um Sopro de Vida. E assim foi feito. Olga Borelli. A Olga foi uma grande amiga nos últimos anos de vida de Clarice, uma cúmplice, uma parceira assim, e acompanhou Clarice até o último suspiro, literalmente. É muito bonita a história delas, e numa próxima oportunidade eu posso contar num outro vídeo para vocês. Mas o fato é que a Clarice ia escrevendo esses manuscritos, ela tinha por hábito na hora de escrever, ela ia anotando em pedaços de papéis, e depois ela ia juntando esses fragmentos, não só com esse último livro, mas com outros livros que ela escreveu também. E ela tinha mania de escrever o livro e depois ela reescrevia e depois ela copiava de novo. Era um processo criativo que fazia parte da vida da Clarice. Esse livro aqui, ele é um livro que a gente pode entender como uma espécie de autobiografia ou autoficção. É um livro em que a Clarice ela vai falar muito dela própria através de 2 personagens. E ela vai trazer dentro desse monte de fragmento que tem nesse livro muitas referências de outros livros que ela escreveu, de outros personagens. Ela fala muito do instante já, ela vai criar uma personagem que era personagem de um outro conto, ela vai falar de um cachorro que ela cita em outro conto, e ela vai trazendo referências. E a própria maneira como essas personagens desse livro se expressam tem tudo a ver como era a Clarice na vida, vamos dizer assim. Mas isso tudo são suposições, a gente nunca vai saber de fato o que é real e o que não é real. Ela começa esse livro com a seguinte epígrafe: quero escrever movimento puro. E é exatamente isso que acontece. Então a gente vai ter um personagem que é o autor e que ele começa a contar como que ele vai começar a escrever esse livro. E aos poucos ele vai desnudando, desvendando quem é a personagem desse livro que ele está escrevendo, que ele está tentando escrever. E é um autor, é um homem. Logo nesse primeiro momento a gente já percebe que talvez esse autor seja a própria Clarice, mas ela está ali na figura desse autor, desse homem. E esse autor começa a escrever sobre
uma mulher que é a personagem do seu livro, que é a Ângela. E a Ângela, ela também é escritora, ela também escreve. No primeiro momento ele apresenta essa personagem pra gente e depois o livro ele é dividido ainda em mais 4 partes e durante essas 4 partes a gente vai acompanhar um diálogo que é em fluxo de pensamento, é como se eles estivessem numa espécie de conversa mesmo, em que um complementa o outro. Chega num momento que você já não sabe mais direito quem é quem. É óbvio que a gente sabe porque porque tá escrito aqui quando é o autor que fala e quando é a Ângela que fala. Mas é como se fosse uma pessoa só, numa espécie de espelho. Um olha para o outro olha para um e eles vão se complementando nesse jogo de palavras e nesse discurso todo e nesse diálogo que vai acontecendo. Aqui a gente tem várias coisas. Primeiro que tem esse jogo de espelho, né, que eles vão se amalgamando através desse diálogo e tem toda essa brincadeira de que tanto a Ângela como o autor podem ser a Clarice Lispector por outro prisma, num outro tempo e espaço. É uma doideira isso aqui tudo. Eu vou ler um trecho aqui do livro que vai explicar mais ou menos isso que eu tô querendo dizer para vocês, que é o seguinte. É um trecho que o autor tá dizendo sobre a Ângela. Ângela é mais do que eu mesmo. Ângela não sabe que é personagem. Aliás, eu talvez seja o personagem de mim mesmo. Será que Ângela sente que é um personagem? Porque quanto a mim, sinto de vez em quando que sou o personagem de alguém. É incômodo ser dois. Eu para mim e eu para os outros. A Ângela está sendo escrita pelo autor, que por sua vez está sendo escrita por Clarice. E a Ângela, ela tem várias coisas que na vida dela, na construção dessa personagem, se conectam com a própria vida de Clarice. A Ângela, ela gosta de pintar, ela tem uma ligação com as artes plásticas, com a pintura, de fazer quadros, e a Clarice também tinha esse lance que ela pintava, e muitas das inspirações da escrita dela vêm dessas pinturas também. A Ângela, ela tem essa necessidade de dizer que ela não escreve fatos, que ela escreve sensações. E essa questão de escrever não fatos e sim sensações acompanha toda a obra de Clarice. Durante esses 9 livros que eu li junto com vocês, a gente percebe muito isso, que é muito difícil da gente falar da historinha. É sempre um apanhado de sensações que ela vai tentando entender quem é ela através desse mundo, desse universo todo que ela vai construindo. Enfim, é muito difícil de falar de Clarice, como sempre, muito difícil. O livro, ele trabalha numa estrutura de metalinguagem, né? Que você tem um livro que a gente está lendo, que está sendo escrito por um autor, então a história acaba acontecendo no momento em que a gente está lendo essa história. O livro acontece à medida que ele vai escrevendo essa personagem que ele está escrevendo. É um eu que se constrói no exato ato da escrita, no momento em que se escreve. Eu construí essa frase aqui, ficou meio confusa, mas eu acho que é basicamente isso. Ao mesmo tempo que vai se questionando quem são essas duas personas, né? Quem são esses dois personagens que a gente vai conhecendo e as divagações e todo esse vômito de sensações que eles vão contando pra gente. Ao mesmo tempo, eles vão questionar muito essa habilidade de escrever, a habilidade da escrita. E ora você concorda com um, ora você concorda com o outro, ora os dois concordam entre si, daqui um instante eles já estão contradizendo tudo que eles falaram no instante anterior. Você só vai sentindo esse movimento puro que ela quer construir, que ela diz que vai construir ao longo dessa narrativa. Uma das coisas que mais me chamou a atenção nesse livro é essa questão que eles vão falar o tempo todo da morte, da iminência da morte. E eu tinha chegado a falar no vídeo passado da Hora da Estrela como que ela escreveu sobre a morte um pouco antes de morrer, que eu achava isso de alguma maneira mágico, alguma coisa mística que acontece, dessas coisas que a gente não tem explicação da vida, né? E é como se ela tivesse preparando todo um terreno para a vida que vai acabar em algum instante, que é o instante já, que é daqui a pouco. E como ela vai discorrendo sobre essa questão do tempo, da morte,
de como ela sente, de como ela tem a perspectiva das coisas. E é muito louco você pensar. Eu fiquei pensando, né, que acho que quando a gente tá prestes a morrer, a gente sabe realmente, né, que a gente vai morrer. Dizem isso, que a gente sabe que vai morrer, só que é óbvio que a gente não tem essa consciência, né? É só uma intuição. De alguma maneira a gente tem o sinal, só que a gente não, não tá atento para isso, ainda bem, né? Porque senão a gente acha que enlouqueceria se a gente soubesse, ai, amanhã então eu tô sentindo um sinal que eu vou morrer amanhã. Eu acho que isso causaria uma pane no sistema. Tem um chamado, uma conversa com a morte. Em alguns momentos me lembrou até um pouco aquela música do Raul Seixas, né? Que é Eu Canto para a Minha Morte. E esse livro aqui, ele termina com reticências, né? Que é como se não tivesse fim, que é como se em algum lugar ele vai continuar, essa história vai continuar, ela vai continuar existindo. E de fato ela vai continuar existindo porque isso aqui é matéria, né? Isso aqui existe, que é o livro, que é a obra dela. Enfim, gente, esse livro aqui eu acho que para você ler, você tem que ter tomado vários goles de café com Clarice, você tem que ter lido bastante coisa, porque senão ele não vai fazer tanto sentido. Não é que tem que fazer sentido, né? Mas é que eu acho que quando você degustou todo o resto da obra dela, isso aqui tem um outro valor, sabe? A gente percorreu muitos personagens para chegar na Ângela e no autor aqui, que é como se a gente finalmente despisse a Clarice e visse como ela é e todos esses personagens, e de alguma maneira a gente vê que em cada um desses personagens tinha um pouquinho da mulher Clarice. E é como se ao longo desses 9 romances dela, né, desses 9 livros, a gente conseguisse construir uma grande história, né, como se cada personagem fosse o mesmo, só que de um lugar diferente, né. Eles foram amadurecendo, assim como a Clarice. E é muito bonito de ler isso aqui e ver o quanto que ela tinha essa necessidade profunda de escrever para se compreender como ser humano, né? A escrita para ela era algo muito, muito, muito essencial. Até separei aqui uma parte que eu achei muito bonita, logo no começo do livro. Tenho medo de escrever, é tão perigoso, quem tentou sabe. Perigo de mexer no que está oculto, e o mundo não está à tona, está oculto em suas raízes submersas em profundidades do mar. Para escrever tenho que me colocar no vazio. Neste vazio é que existo intuitivamente. Mas é um vazio terrivelmente perigoso. Dele arranco o sangue. Sou um escritor que tem medo da cilada das palavras. As palavras que digo escondem outras. Quais? Talvez as diga. Escrever é uma pedra lançada no poço fundo. Maravilhoso. Bem, gente, eu acho que é isso que eu tinha para falar para vocês desse livro. Eu tô muito feliz de ter finalizado esse projeto da Clarice durante esses 9 meses. Foi um imenso prazer. É óbvio que Clarice não se esgota aqui, ainda tem muita coisa para falar dessa mulher. Eu quero dizer que eu usei como material de apoio para falar um pouco sobre esse livro essa pesquisa aqui, que é da professora Janaína, O Duplo Espelho, que é um livro maravilhoso. Eu vou deixar todas as informações para vocês aqui na descrição do vídeo. A Janaína, ela é formada em letras e ela que organiza o Café Literário da Biblioteca Mário de Andrade aqui de São Paulo. É uma pessoa maravilhosa e eu já conversei com ela para eu trazer ela aqui para o canal, para a gente bater um papo sobre Clarice Lispector, porque ela tem um estudo muito impecável sobre Clarice, e assim que bater as nossas agendas eu vou trazer ela para um bate-papo muito maravilhoso e eu vou avisá-los, porque se vocês tiverem perguntas e questões, vai ser muito bacana. O ideal seria fazer uma live, né? Mas eu acho que eu não tenho estrutura de internet para isso, eu acho que não seria muito bom. Eu vou deixar todas as informações porque esse livro é muito bom mesmo, muito didático e no começo tem até uma mini biografia do apanhado da vida de Clarice, que ela usou como base o livro do Benjamin Moser e o outro livro da Nádia também, enfim. É uma pesquisa muito vasta, muito densa e vale muito a pena
dar uma olhada nisso aqui se vocês tiverem oportunidade. Comentem aí embaixo se vocês já leram esse livro. Eu acho que quase ninguém leu esse livro. Eu não sei quem conseguiu chegar até o final desse projeto, né? Porque as pessoas vão meio que desistindo, porque a vida corre e várias outras coisas vão aparecendo. Mas quando vocês tiverem oportunidade de pegar esse livro, vamos conversar aqui nos comentários, que eu vou adorar conversar com vocês. Ainda vou manter ativo o grupo do Telegram, que esse último mês quase ninguém participou muito das conversas. Sempre que pintar alguma angústia, alguma ansiedade, alguma questão em relação a Clarice, vai ser muito bacana poder conversar com vocês por lá e aqui pelos comentários do vídeo também. Tá bom? É isso, muito obrigada por terem assistido esse vídeo até aqui, a gente se vê no próximo vídeo e vamos ver qual será o novo projeto de leitura coletiva desse canal. Não sei ainda se vai ser tão rápido, porque foi muito intenso tudo isso que aconteceu por aqui, tá bom? Um beijo imenso, até a próxima e tchau!